E aí, meus queridos do Neja 3, tudo bem com vocês? Saudade das aulas, saudade de estar com vocês aí no CIEP. Bom, queria gravar um vídeo rapidinho para orientar o trabalho e ajudar no texto que eu estou colocando para vocês hoje. A gente vai falar da Era Vargas. E a Era Vargas, ela tem início, na verdade, depois de um longo processo que eu coloquei na atividade passada dos anos 20, ali, do final da República Velha. Final desgastante, sobretudo pela ação do tenentismo e do desgaste político que já existia de um modelo que já tinha 40 anos sendo executado, do coronelismo, política dos governadores, política café com leite, domínio de São Paulo e Minas, que praticamente dominaram o Brasil durante 40 anos, grupos políticos desses dois estados. Os anos 20 apontaram que alguma coisa estava errada, que alguma coisa iria mudar. A gente, na última aula, deu algumas dicas ali, eu não vou entrar nesse assunto para não ficar longo o vídeo. Mas eu vou partir da eleição de 30. Os anos 20 tensionaram, então, aquele modelo de República Velha, e a gente tem a eleição dos anos 30 já com a política café com leite desfeita. São Paulo com o candidato Júlio Prestes, e o outro grupo político que conta com Minas Gerais, com Rio Grande do Sul, com Paraíba e outros estados que vão se somar, com Getúlio Vargas, competindo nessa eleição de 1930. O vice de Getúlio Vargas é um homem chamado João Pessoa, fica atento com ele porque ele está envolvido nessa eleição. Bom, a eleição foi disputadíssima, a eleição foi muito tensa, acusações de ambos os lados, e São Paulo, o presidente era o Washington Luiz, um paulista também na época, que dá nome até a aquela via, Washington Luiz ali que passa por Caxias, Magé, vai em direção a Teresópolis, Gerando Serrana, Minas, aquela ali, Washington Luiz. O Washington Luiz, ele na verdade indica Júlio Prestes, outro paulista, e que na verdade no final das contas sai vencedor nas urnas. Júlio Prestes ganha a eleição. O problema é que a eleição já estava contaminada por acusações. E aí Vargas insiste depois da derrota de acusar a eleição de ser fraudada, de ser fraudulenta, de São Paulo ter manobrado para eleger. Lembrando que ainda estava em vigor o voto aberto, quer dizer, as pessoas falavam em quem iam votar, um controle base do coronelismo, certo? Pois bem, depois da eleição, você ainda tem o incremento do assassinato do vice de Getúlio Vargas, na chapa de Getúlio Vargas, que é o João Pessoa. E aí foi prato cheio para o Vargas usar o assassinato, que não tem comprovação de que foi um grupo de São Paulo, de acusar o grupo de São Paulo de ter assassinado João Pessoa, de ser um crime político. Isso elevou os ânimos no país e Vargas, com a ajuda de militares e outros grupos fortes no Brasil, não deixaram que Júlio Prestes assumisse, tomaram o poder de Washington Luiz, de São Paulo. Então a Era Vargas, ela tem início com um golpe. Uns falam Revolução de 30, mas foi o golpe de 30, foi um golpe dado. Aliás, o Brasil é cheio de golpes. Nos últimos 90 anos, acho que 3 presidentes não acabaram seu mandato sem um golpe. O resto foi tudo com alguns dissabores, 3 ou 4. Pois bem, Vargas começa o seu governo, então, a partir de um golpe. Quer dizer, ele não foi eleito, ele não estava ali oficialmente legalizado no seu governo. Ele tinha dado um golpe e uma junta assumiu o poder e essa junta determinou mais à frente que o Getúlio Vargas seria o presidente do país. E aí é fácil da gente entender esse momento. Qual é o grupo político que mais perdeu nessas eleições de 30 e com esse golpe? Fácil, é São Paulo. São Paulo tinha um presidente da República, São Paulo tinha eleito Júlio Prestes nas urnas e São Paulo foi golpeado. E Vargas começa a tentar quebrar o modelo de República Velha. Sobretudo, colocando interventores nos estados, quer dizer, pessoas ligadas de confiança a Vargas, a ele. Ele começou a inserir como se fossem governadores desses estados, mas como interventores, porque não teve eleição. E isso, claro, que desagrada, e sobretudo desagrada São Paulo. Não é à toa que o primeiro momento de governo de Vargas, a gente divide a Era Vargas em 3 partes. Governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Essa primeira fase, governo provisório, vai de 1930 a 1934. E não é à toa que talvez um dos eventos mais caóticos do Brasil aconteça nesse período. A Revolução Constitucionalista de 32. O que é isso? São Paulo entende que
como, na verdade, não tinha mais o que fazer na política, porque Vargas desautorizava o tempo inteiro o grupo de São Paulo se insurge contra o governo Vargas e faz, na verdade, uma convocação militar, se organiza militarmente para enfrentar o governo brasileiro, a federação. Então a Revolução de 32 só mostra um desgaste profundo desses 2 anos, praticamente, de governo Vargas, menos de 2 anos, se aprofundando a crise logo no início da era Vargas com essa Revolução São Paulo contra o Brasil. Obviamente que a Revolução foi massacrada. São Paulo perdeu muitos cidadãos, né, paulistas ali. Mas assim foi feito. O problema para Vargas era... Vargas entendia que precisava fazer algum movimento para poder tornar aquele golpe de 30 algo legal. E ele faz uma pressão de São Paulo. A Revolução Constitucionalista provoca, né, que Vargas chame em 1933 uma Assembleia Constituinte. Quer dizer, Vargas convoca deputados para poder fazer uma nova Constituição. E ela é feita em 34. Só que em 34, Vargas não submete a população à votação para presidente, querendo garantir o controle daquele governo que era muito incipiente ainda, não tinha feito tantas coisas, né, passou por uma crise gravíssima, que é a Revolução de São Paulo. Vargas, na verdade, determina que em 34 a eleição seria indireta, quer dizer, só os deputados, só o Congresso votaria. A eleição de 38 seria direta, a população voltaria a votar. Então Vargas se garante no poder em 34, prometendo que em 38 o povo escolheria livremente quem seria o seu presidente. E aí a gente tem início o governo constitucional de Vargas, beleza? Que vai de 34 a 37. No texto você vai ver que tem várias coisas acontecendo. Aquele movimento tenentista dos anos 20, ele volta nos anos 30 com a intentona comunista, com outras ramificações que tentam se levantar contra o governo Vargas. E Vargas também faz movimentos interessantes. Vargas se aproxima cada vez mais dos sindicatos, traz para dentro do Estado os sindicatos e os trabalhadores. Então Vargas, ao mesmo tempo que era acusado de muita coisa pela própria política que tocava, também era muito querido e crescia a popularidade de Vargas nos anos de seu governo. Não é à toa que o Vargas vai ficar 15 anos. A gente vai ver isso num próximo vídeo na aula que vem. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Saudades, fiquem em casa. A gente só pode voltar quando tiver segurança, né? A escola tem muita aglomeração. Beleza? Beijo grande. Valeu, gente. Na luta sempre.